no nosso encontro, que é uma discussão política. Como a gente tinha planejado no nosso primeiro encontro, a gente ia fazer eventos de apresentação dos pontos do programa, e os pontos do programa vão serem discutidos publicamente, com forças-tarefas avançadas, pessoas envolvidas com as temáticas de cada um dos pontos do programa, só tem que começar de algum lugar. A gente imaginou que o que costurava toda a nossa ideia do programa era a questão da cidade, do território, que de fato articula cada aspecto do que a gente pretende de uma política democrática para a cidade, de prover os bens públicos de forma eficiente, compartilhar os benefícios e o ônus de viver numa cidade de forma democrática, etc. Tudo isso é articulado dentro da lógica da cidade-território, que é o primeiro ponto do programa, que é um dos 3 cadernos temáticos que já estão prontos. Então não sei se vocês foram lá no site fazer o dever de casa, mas a gente faz o dever de casa para vocês e depois a gente toca adiante. A ideia é que a gente faça uma fala rápida de 10 minutos. Eu, em geral, falo rápido, mas não 10 minutos, mas vamos tentar segurar a onda. Uma fala rápida de 10 minutos, expondo apenas os pontos que estruturam o programa. Vai ter uma segunda parte que vai passar a bola para o Tarcísio, que vai falar da lógica de governabilidade, vamos dizer assim, como articular o executivo com a Câmara que temos, apesar de saber que vamos fazer 20 vereadores, né? Mas vai que não faz, né? Então como que vai ser a nossa dinâmica para encaminhar isso? Então a discussão, 20 minutos sobre o Tarcísio, no máximo, apresentando a parte de território rapidamente, depois de uma discussão sobre quais são, o Tarcísio pode falar melhor, da governabilidade, e para os próximos encontros, próximos 4? 3. Próximos 3, são 4 encontros com esses, próximos 3 encontros, pegamos os pontos do programa e aí sim vamos fazer as forças-tarefas que vão discutir os demais pontos do programa. Hoje vamos discutir também esse ponto, né, na sequência das apresentações. A ideia é que depois da apresentação da gente hoje, depois do debate, né, a ideia, cada um fala 10 minutos, a gente abre para debate, para intervenções, questões, né, problemas, críticas ao que a gente estiver apresentando aqui, apontar falhas e questões que a gente ainda precisa aprofundar até de contribuição para o programa Movimento, mas que depois dessa parte do debate, cada um aqui que se dispuser a isso se coloque num dos 3 grupos para preparar as próximas reuniões, que não necessariamente precisam ser nesta ordem. A gente pensou numa divisão que é cidade, território, e aí pega do programa, né, com a estrutura do programa que está lá no site, meio ambiente, moradia, segurança e transporte, cidade e direitos, né, educação, saúde, assistência social, cultura e diversidade, e cidade e conjuntura futura, né, conjuntura, a questão da Olimpíada, desenvolvimento econômico, e aí encaixando ciência e tecnologia no meio do caminho, porque estava difícil, a gente acabou colocando ciência aí também, porque precisava colocar em algum lugar e os outros já estavam mais cheios. Talvez o menos temático nessa discussão, embora essa discussão também seja importante, ela está pequenininha, inclusive, no programa, né, quem se dispuser a isso pode, inclusive, dar uma contribuição maior, até porque esse é um pedaço menor do programa. A ideia, portanto, é que nas nossas próximas 3 reuniões a gente consiga dinâmicas como essa, quer dizer, 2 ou 3 pessoas falando 10, 15, 20 minutos e debate, e aí depois disso o ponto organizativo que distribui material, panfletagem, etc. Ok? Podemos seguir adiante? Alguém quer propor outra dinâmica? Podemos seguir? Isso aqui mais adiante, né, a gente elege o prefeito, temos um comitê para pensar Laranjeiras, Largo do Machado, etc. O que a gente vai fazer? Quais são os meios para isso, né? Foi feito isso, tem uma história isso, tem a história dos movimentos de bairro, né, tá lá no programa. A luta pela reforma urbana, que foi quem colocou isso no papel, quem disse, os sociólogos, os cientistas políticos, os antropólogos, então, os economistas estão dizendo que tem um conflito econômico que causa segregação na cidade. O uso da propriedade, ele tem efeitos nocivos no bem-estar da população. O que a gente vai fazer? Vamos botar na Constituição. Então, no nosso país, a propriedade tem que cumprir a sua função social. Se não cumprir, tem vários mecanismos de tributação progressiva, até de uso capião no terreno. Então, se ocupa um terreno por mais de 5 anos sem contestação, você tem o uso capião dele, desde que não tem outra propriedade, etc., que abre espaço para o quê? Regularizar as favelas, os alagados, todas as ocupações irregulares, para dar uma segurança para a população sobre o lugar que ele mora, né? E uma parte nem é tanto a minha praia, não sei tanto, mas a Rio 92 também mostrou aqui os resultados em termos de criar uma cidade sustentável, uma cidade que usa seus recursos não só para as próprias gerações, mas para as futuras. Isso também tem um marco legal
que permite que um projeto político tenha, vamos dizer assim, base de sustentação na forma como a gente se organiza, né? Os conflitos são solucionados de forma a partir do judiciário. Então, como que o judiciário vai entrar nessa dinâmica? Enfim, tudo isso em oposição ao que se concretizou hoje, que é o que a gente já falou. A ideia de que o planejamento permanente, porque a cidade ela é fluida, as coisas mudam, esse planejamento permanente, que atende aos fluxos dos eventos, a cada 10 anos ele é refeito, né? Ele é feito pensando numa interação do todo, né? Integração dos transportes, geração de empregos, comércio informal. Está lá, saúde, transporte, economia, educação, todas as políticas que deveriam estar integradas, elas já assumem uma lógica de projetos pontuais, que é algo que vem de uma dinâmica que vem nessa iniciativa privada, que é a ideia do planejamento estratégico, do plano estratégico, que tem várias pessoas na esquerda, do Rio Grande do Sul, um exemplo importante, que acham que o plano estratégico em si ele não é nocivo, ele pode ser utilizado se ele estiver inserido num projeto maior. Se aquele seu plano estratégico do Maracanã, das Olimpíadas, ou do Porto, estiver articulado, enfim, com o Morro da Providência, com o transporte, com acesso à Vila Brasil, você está pensando a dinâmica como um todo, a quem beneficia ou não. Aí não seria impossível uma apropriação por uma via não corporativa e público da ideia do plano estratégico. Posso estar falando algum sacrilégio aqui, mas não de todo. Na dinâmica atual, seria algo a ser combatido, né? Grandes projetos de marketing, de grandes empreendimentos que têm uma grande visibilidade pública, não é isso? Atraem os investidores, que é o projeto fracassado da FHC, né? Achar que é impossível fazer proposta interna, temos que captar dinheiro internacional. Para captar dinheiro internacional, a cidade é uma grande vitrine. Você quer que o estrangeiro venha construir pontes aqui, mania de professor, né? Você tem que fazer um projeto bonito que permita, que venda a cidade bem. Então, para articular o ordenamento territorial de forma participativa, recuperar os conselhos, né, que os conselhos são articulados com não só as câmaras, mas ao mesmo tempo é propositivo, né? Ter uma Secretaria de Planejamento que de fato articule as empresas públicas, enfim, as autarquias, a Secretaria Municipal de Urbanismo, que ela tem a função dela voltada, integrada para isso. Então, tudo isso estou dizendo do objetivo e alguns meios, né? Depois tem uma síntese, segue lá. São só 5 slides. Aqui eu vou rápido. Aqui é o marco regulatório, né, do direito da cidade. Então, o plano diretor, o nosso plano diretor, se não me engano, tinha que ter ficado pronto em 92. Teria que ser revisto então em 2002, que é o novo plano diretor. Esse plano diretor só foi ser votado em 2011, né? E é um plano diretor que teve vários, enfim, tratoramentos na sua dinâmica de construção e de ser votado nessa lógica tecnocrática, setorial, corporativa. Então não é o plano diretor que a gente quer, o plano diretor que a gente tem. Apesar que é bom que nós tenhamos um, porque significa que esse plano diretor não é para sempre, ele pode ser revisado, ele pode ser atualizado, criticado. Porque nós queremos, esse plano diretor, ele permite, enfim, o que a gente sabe que acontece na nossa cidade, que é atender ao capital, no sentido de atender grandes corporações, as incorporadoras imobiliárias, internacionais e nacionais, nessa lógica que eu estava dizendo anteriormente, de produzir políticas pontuais, não é isso? E favorece a políticas, como a gente sabe, no combate ao crack, de remoções, que segue uma lógica antiga higienista, que produz segregação, né? Que é uma lógica de limpeza social, um famoso choque de ordem. Então a gente quer que recupere a função social da cidade, que está prevista na Constituição. É a função do plano diretor, para isso que ele serve, para regulamentar em nível municipal o que está regulamentado de forma federal pelo Estatuto da Cidade, que produza a justiça social e bem-estar e, enfim, favoreça, insisto de novo, a gestão democrática. Aí, de novo, alguns pontos ali, conferência de cidades, a construção dos espaços sociais para propostas concretas, ou seja, aonde que a gente pode fazer os grupos, as associações de moradores, os comitês locais, que poder que eles têm, como eles votam, como eles transmitem para o executivo as propostas votadas. Nós temos poder de veto às propostas que são votadas pelos tecnocratas. Então, como que organiza esse poder de veto, quantos votos precisa? Então, uma publicização disso
o reconhecimento disso permite que isso funcione de fato, porque já foi uma conquista, já está regulamentado. Eu acho que no limite é isso. Um projeto de estruturação urbana, vou falar rapidamente da fiscalização da planta cadastral, porque nós temos também a política urbana, mas também a política tributária, né? Também a política de como que o dinheiro é arrecadado, de que forma, quem paga o quanto, e depois uma política orçamentária, do que faz com esse dinheiro, né? Então está atrelada a parte econômica com a parte de política urbana. É bom que a gente tenha um marco jurídico, não é isso? Segue lá, ao último. E aqui só está o resumo das propostas. O ideal era que a gente pudesse ler, mas acho que não dá para ler. Mas se vocês pegarem o documento matriz lá no site, o caderno temático, vocês vão ver que aparece pontualmente as propostas. Então as propostas seriam aqueles pontos imediatos, né? O que a gente pode fazer? Quando eu critico a prefeitura atual, eu critico por qual motivo e o que eu posso fazer. Então, botei ali 4 eixos. São mais ou menos arbitrários, porque eles se encontram, né? Mas um tem a ver com promoção de justiça social, que é a regulamentação, através do Estatuto da Cidade, da função para obrigar o cumprimento da lei, para que a propriedade cumpra a sua função social. Aí eu vou ser pontual. Então, regulamentação. Democratização, que é a construção dos espaços públicos, que eu falo de novo, dos comitês, dos conselhos, dos referendos. Está lá, ó. Política urbana, órgãos colegiados de toda forma, né? Debates, audiências, consultas públicas, conferências, planos e projetos de iniciativa popular, né? Que isso está previsto também no plano diretor. Referendos, plebiscitos. Né? Tem várias cidades a partir do mundo que fazem referendos. Fecharemos o centro da cidade para os carros? Faz um plebiscito, as pessoas vão, urna eletrônica, vota, sim, não, faz um debate, é bom, não é? É viável? Eu li no jornal um dia desses que querem que a praia fique fechada até mais tarde, a orla, nos domingos. É bom, não é? A quem atende? Aí, da menor coisa a maior, né? Para onde vai os tributos? O IPTU vai para onde? Vai ser gasto em educação, vai ser gasto em saneamento, vai ser gasto em empreendimentos de grande porte. Então, política, democracia. Desenvolvimento, que é a parte econômica, que é o discurso da moda, é onde os tecnocratas em geral vencem. Matam meia dúzia de usuários de crack, mas pelo menos, ó, os taxistas trabalham tranquilos, tem segurança, o vício de um taxista. Né? Paciência, azar, né? Morreu antes dele do que eu, mas no final, o argumento que legitima isso traz dinheiro, traz investimentos, etc. Então, o fato é que uma prefeitura que articule de fato uma política que seja democrática, uma política que permita a participação, que a gente possa trazer isso para a gestão de fato, com as técnicas já existentes, já previstas, que já tentaram ser implementadas das áreas de planejamento menores, os pontos de estruturação urbana, etc. O foco nas unidades espaciais de planejamento, as unidades espaciais são esses pontos menores. Ou seja, um planejamento que não seja tão grande, que possa focar elementos menores. Isso também é possível de fazer de imediato. A leitura comunitária, que é ter a resposta daquele que vai ser diretamente influenciado, não só como uma consulta, um penduricalho, mas como algo que de fato tenha poder e poder de ingerência na política pública. Não, aqui não pode passar as moradias, ou tudo bem, pode passar se tivermos uma indenização de tal monta, etc. E a lógica da eficiência, ou seja, quais são os meios para fazer isso? Tem a proposta que estipula isso, criação de uma Secretaria de Planejamento de fato, que seja forte como? Que integre as atribuições, que reestruture as atribuições da Secretaria Municipal de Urbanismo e que entregue as autarquias e empresas públicas preocupadas e que tem um histórico de levantamento de dados, né, de intervenção pública. Então, aí, Instituto Perapassos e Plan Rio. E aí eu vou passar a bola para o Tarcísio, que é como que o Executivo, então, se articula com o Legislativo, com a Câmara, né? Eu chamei ali de espírito republicano por isso, cuidar da coisa pública, né? Aí eu passo a bola aí, me estendi de